Eu nunca imaginei que acordaria no meio da noite e encontraria minha nora sussurrando ao telefone na cozinha, com aquele tom de voz que a gente usa quando não quer ser descoberta. A luz do celular iluminava o rosto dela por baixo, deixando sombras estranhas, e quando ela me viu parada ali, na entrada, ainda de camisola, o susto nos olhos dela foi tão grande que por um segundo achei que ela fosse gritar. Mas não. Ela apenas desligou rápido, sorriu daquele jeito que sempre sorria para mim, e disse que era só uma amiga com problemas. 3 da manhã. Uma amiga com problemas. Eu fingi acreditar, porque é isso que mães fazem, não é? A gente finge acreditar, porque a alternativa é admitir que algo está podre na nossa própria casa. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Vilma, tenho 64 anos, e essa casa onde estou agora, onde tudo isso está acontecendo, é o lugar que eu e meu falecido marido, o Cláudio, construímos juntos ao longo de 40 anos de casamento. Cada azulejo da cozinha foi escolhido a dedo. Cada foto na parede conta uma história. O pé de jabuticaba no quintal foi plantado quando meu filho Roberto nasceu. Essa casa não é só tijolos e cimento. É a nossa vida inteira. Minha e do Cláudio. E agora, 6 meses depois que ele se foi, depois que o câncer levou ele num piscar de olhos, eu sinto como se essa casa não fosse mais minha. Tudo começou de um jeito tão bonito que até dói lembrar. 3 semanas depois do funeral, Roberto apareceu aqui com a Amanda, a esposa dele, e me fez aquela proposta que parecia vinda direto do céu. Mãe, a gente não aguenta te deixar sozinha nessa casa enorme. A gente vai morar aqui com a senhora. Vamos cuidar da senhora, fazer companhia, e a senhora cuida da gente também. Eu chorei que nem criança. Depois de tantas noites dormindo sozinha naquela cama king size, acordando e esperando ver o Cláudio do meu lado, a ideia de ter meu filho de volta, de ouvir vozes pela manhã, de fazer café para alguém além de mim mesma, parecia um milagre. Os primeiros dias foram maravilhosos. Amanda cozinhava comigo, a gente assistia novela juntas, ela me ajudava com as plantas. Roberto cortava a grama, consertava as coisas que o pai sempre consertava e que eu nem sabia por onde começar. Eu me sentia viva de novo, útil, amada. Mas aí, devagar, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no começo, tão pequenas que eu achava que estava sendo paranoica, que era só a solidão ainda bagunçando minha cabeça. Primeiro foram os sussurros. Eu descia para tomar água de madrugada e ouvia eles conversando baixinho no quarto, aquele quarto que era meu e do Cláudio, o quarto onde ele faleceu e que agora era deles. A conversa parava quando eu passava pelo corredor. Porta fechada às pressas. Silêncio forçado. Depois comecei a notar que eles andavam me evitando. Quando eu entrava na sala, eles saíam. Quando eu perguntava alguma coisa sobre os planos deles, sobre trabalho, sobre dinheiro, as respostas eram vagas, genéricas, quase robóticas. Está tudo bem, mãe. Não precisa se preocupar com isso, dona Vilma. E tinha o quarto de hóspedes. Aquele quarto que sempre ficou aberto, onde eu guardava minhas coisas de artesanato, onde recebia as amigas para jogar baralho. Uma manhã, fui até lá pegar uns novelos de lã e a porta estava trancada. Trancada. Na minha própria casa. Eu olhei para a fechadura e senti uma coisa estranha no peito, um aperto, uma sensação ruim que eu não conseguia nomear. Bati na porta. Ninguém respondeu. Desci para perguntar para o Roberto e ele disse, sem me olhar nos olhos, que tinha trancado porque ia guardar umas ferramentas lá, umas coisas de trabalho e não queria que eu me machucasse. Ferramentas. Eu moro nessa casa há 40 anos e nunca me machuquei com ferramenta nenhuma. Aí veio aquela noite que mudou tudo. A noite em que eu vi. Era uma quinta-feira, quase 11 horas. Eu estava no meu quarto, tentando dormir, mas não conseguia. Levantei para ir ao banheiro e da janela do corredor vi uma mulher descendo de um Uber na frente da minha casa. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, com uma mala grande. Amanda abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha, como se estivesse esperando, e as duas entraram rápido, direto para o quarto de hóspedes trancado.
Ouvi a chave girando, a porta abrindo e depois fechando de novo. Vozes abafadas lá dentro. Eu fiquei ali parada, no escuro do corredor, com o coração disparado, tentando entender o que diabos estava acontecendo. E vocês? O que fariam se vissem isso na casa de vocês? Uma estranha entrando no meio da noite, indo direto para um quarto trancado? Eu fiquei paralisada, com medo de fazer barulho, de ser descoberta espiando, e ao mesmo tempo me sentindo ridícula por ter que espiar dentro da minha própria casa. Voltei para o quarto e não consegui pregar o olho a noite inteira. Na manhã seguinte, a mulher tinha ido embora. Nenhum sinal dela. Perguntei para a Amanda, tentando soar casual, se tinha vindo alguém na noite anterior. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes e disse que não, que eu devia ter sonhado, que talvez fosse o remédio para dormir me fazendo ver coisas. Mas eu não tomo remédio para dormir, e eu não sonhei. Foi quando eu decidi que precisava conversar com alguém que não fosse eles. Pensei na minha irmã em Curitiba, mas ela já tem os próprios problemas e não queria preocupá-la sem ter certeza de nada. Foi então que pensei no seu Moisés, meu vizinho da casa ao lado. Ele é viúvo também, tem 72 anos, e eu e o Cláudio sempre fomos próximos dele. Às vezes a gente toma café juntos, conversa sobre amenidades, sobre os velhos tempos. Ele é discreto, sensato e tem um jeito calmo de ver as coisas que sempre me acalmou. Numa manhã de sábado, quando Roberto e Amanda saíram para fazer compras, eu pulei o pequeno muro que separa nossos quintais, coisa que eu fazia direto antigamente, e fui até a casa dele. Bati na porta dos fundos e ele abriu com aquele sorriso gentil de sempre, mas o sorriso morreu quando viu minha cara. Vilma, o que aconteceu? Você está pálida. Eu entrei, sentei na mesa da cozinha dele e contei tudo. Os sussurros, o quarto trancado, a mulher da mala, as conversas que paravam quando eu chegava perto. Enquanto eu falava, ele ficou sério, muito sério. E quando terminei, ele suspirou fundo e disse: Vilma, eu não queria te alarmar, mas eu também andei notando umas coisas estranhas. Meu estômago gelou. Que tipo de coisas? Movimento. Gente entrando e saindo da sua casa em horários esquisitos. Sempre à noite. Eu vi pelo menos 3 pessoas diferentes nas últimas 2 semanas. Pensei que você estivesse recebendo visitas, mas achei estranho você nunca ter comentado nada. 3 pessoas diferentes. Nas últimas 2 semanas. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Ele viu minha reação e colocou a mão por cima da minha na mesa. Vilma, eu não quero te assustar mais do que você já está, mas eu acho que você precisa descobrir o que está acontecendo. E acho que você precisa fazer isso sem eles saberem que você está desconfiada. Como? Minha voz saiu fraca, trêmula. Finge que vai viajar. Diz que vai visitar sua irmã, sei lá. Eles vão relaxar, vão achar que tem a casa só para eles. E aí você fica aqui, na minha casa, observando. A gente descobre o que está rolando. A ideia era absurda. Espiar meu próprio filho. Fingir que estou saindo da cidade para vigiar ele como se fosse um criminoso. Mas ao mesmo tempo, fazia todo o sentido. Porque se eu confrontasse eles agora, sem provas, eles iam negar tudo, iam me fazer parecer louca, senil, paranoica. E eu precisava saber a verdade. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo no santuário que eu e o Cláudio construímos. Passei o fim de semana ensaiando. Na segunda-feira de manhã, durante o café, soltei a notícia como quem não quer nada. Gente, eu estava pensando, faz tempo que não visito minha irmã em Curitiba. Acho que vou passar uma semana lá. Ela anda me convidando e eu preciso sair um pouco dessa casa, sabe? Dar um tempo. Olhei para os dois, tentando ler suas reações. Amanda foi rápida demais. Ah, que ótimo, dona Vilma. A senhora merece mesmo descansar, curtir um pouco. A gente cuida de tudo aqui. Não se preocupe. Roberto também concordou, rápido demais, empolgado demais. Nenhum dos dois tentou me convencer a ficar. Nenhum dos dois pareceu minimamente triste com minha partida. E foi isso que doeu mais. A facilidade com que eles aceitaram minha ausência. Na quarta-feira, Roberto me levou até a rodoviária. Eu comprei a passagem, passei pela roleta, acenei para ele do outro lado do vidro e entrei no terminal.
Mas assim que ele saiu do estacionamento, eu voltei, peguei um táxi e fui direto para a casa do seu Moisés. Ele já estava me esperando. Tinha preparado o quarto de hóspedes dele para mim, com lençóis limpos, toalhas, e até tinha comprado aqueles biscoitos de polvilho que eu adoro. Agora é só esperar e observar, ele disse, me levando até a janela do quarto dele que dava vista direta para a minha casa. Dava para ver a sala, a varanda, a entrada. Dava para ver tudo. A primeira noite foi torturante. Eu fiquei grudada naquela janela, com o coração na boca, esperando ver alguma coisa. E vi. Às 9 horas, um carro parou na frente da casa. Um casal desceu. Amanda abriu a porta, cumprimentou os dois com sorrisos largos e eles entraram. 20 minutos depois, o casal subiu as escadas, direto para o quarto trancado. Eu apertei a mão contra a vidraça, sentindo as pernas bambearem. Seu Moisés estava do meu lado, vendo tudo também. É um negócio, ele murmurou. Eles estão alugando o quarto. Mas não era só um quarto. Na quinta-feira, vi mais 2 hóspedes. Na sexta, outros 3. Cada um ficava 1 ou 2 noites. Amanda recebia todos, sempre com aquele sorriso perfeito, sempre com uma pastinha na mão, anotando coisas. E o Roberto ficava na retaguarda, carregando malas, dando as chaves. Eles transformaram a minha casa num hotel clandestino. Estavam lucrando com a minha propriedade, usando o meu teto sem me dizer nada, enquanto eu achava que estava sendo acolhida por amor. E vocês sabem o que é pior do que descobrir que estão te usando? É perceber que você nunca desconfiou porque não queria acreditar que seu próprio filho seria capaz disso. Mas o pior ainda estava por vir. No sábado de manhã, seu Moisés me chamou, nervoso. Vilma, eu preciso te contar uma coisa. Ontem eu fui tomar café na padaria da esquina e a Amanda estava lá conversando com alguém no celular. Eu não quis escutar de propósito, mas ela estava falando alto e... Vilma, ela mencionou seu nome. Ela disse algo sobre avaliação médica e competência mental. Falou em clínica de repouso. O mundo girou. Avaliação médica, competência mental, clínica de repouso. As palavras se chocaram na minha cabeça como pedras. Eu sentei pesado na cadeira da cozinha dele, e foi seu Moisés quem me deu o copo d'água, quem me segurou pelos ombros e disse: "Você precisa ligar para um advogado, agora." Eu liguei para a Helena, minha amiga de décadas, advogada aposentada, mas ainda afiada como uma navalha. Contei tudo. O esquema de hospedagem, as conversas sobre competência mental, o medo que estava crescendo no meu peito como um tumor. E ela, com aquela voz firme e séria, disse: "Vilma, isso é mais comum do que você imagina. Filhos que querem se livrar dos pais para ficar com a herança. Eles vão tentar te declarar incompetente, te internar à força e pegar tudo. E é legal, se eles conseguirem os papéis certos. Você precisa de provas. Provas sólidas." Como? Minha voz estava quebrada, desesperada. "Continue observando e anote tudo, tudo, Vilma." Foi quando seu Moisés falou, com aquela calma dele: "Espere até meia-noite de sexta-feira." Por quê? Porque eu tenho escutado eles falando no quintal de madrugada. Sempre às sextas, bem tarde. Eles acham que ninguém ouve, mas o som carrega. Acho que eles têm um esconderijo lá. Meia-noite de sexta-feira. Eu teria que esperar uma semana inteira, vendo aquele vai e vem de estranhos na minha casa, sabendo que meu filho estava tramando algo terrível contra mim, sem poder fazer nada. Mas eu ia esperar, porque agora eu não estava mais só desconfiada. Eu estava caçando a verdade. E quando você caça a verdade sobre as pessoas que você ama, não tem volta. Ou você descobre que estava errada e se sente uma idiota, ou você descobre que estava certa e se sente órfã. Eu passei aquela semana inteira na casa do seu Moisés, registrando cada movimento, cada hóspede, cada entrada e saída. Helena veio me visitar, trouxe documentos, me fez assinar coisas, revogou procurações antigas que eu tinha dado para o Roberto anos atrás, criou um novo testamento. Ela estava me blindando legalmente enquanto eu juntava provas do que eles estavam fazendo. E toda noite, antes de dormir, eu olhava pela janela para a minha casa, para as luzes acesas nos cômodos que já foram meus,
e me perguntava como foi que eu cheguei aqui. Como foi que a mulher que criou aquele menino, que trocou fraldas, que embalou ele para dormir, que pagou escola, que comemorou cada conquista, virou o obstáculo que ele precisava remover? Na quinta-feira à noite, véspera do dia marcado, eu quase não dormi. Fiquei na janela, observando. Meia-noite chegou e passou. Nada. 1 da manhã. Nada. E então, às 2h15, vi a luz do quintal acender. Vi a Amanda saindo pela porta dos fundos, olhando para os lados como uma ladra e caminhando até o galpão velho que fica no canto do terreno. Aquele galpão que o Cláudio usava para guardar ferramentas e que eu nem abria mais desde que ele morreu. 5 minutos depois, um homem apareceu pelo portão lateral. Terno, gravata, pasta na mão. Ele entrou no galpão atrás dela. Seu Moisés estava do meu lado e a gente se entreolhou. Agora, ele sussurrou. Mas eu não podia ir agora. Ainda tinha movimento na casa, ainda tinha o Roberto lá dentro. Se eu fosse pega, tudo estaria perdido. A gente esperou. O homem saiu 15 minutos depois, com a mesma pasta, mas mais cheia. Amanda saiu logo atrás, trancou o galpão e voltou para dentro. Eram 3 da manhã quando finalmente todas as luzes se apagaram. Eu desci da casa do seu Moisés, pulei o muro de volta para o meu quintal e caminhei nas pontas dos pés pela grama molhada de orvalho até o galpão. Minha mão tremia tanto que mal conseguia enfiar a chave extra na fechadura. Empurrei a porta devagar, rezando para não ranger, e acendi a lanterna do celular. E foi aí que eu vi. E foi aí que meu mundo desabou de vez. No canto do galpão, embaixo de uma lona velha que o Cláudio usava para cobrir a máquina de cortar grama, tinha uma caixa de metal. Não era uma caixa qualquer. Era uma caixa de documentos, dessas que você compra para guardar coisas importantes, com fechadura e tudo. Só que a fechadura estava aberta. A Amanda tinha acabado de sair dali. Ela não teve tempo de trancar de novo. Eu me ajoelhei ali, no chão frio e empoeirado do galpão, e abri aquela caixa com as mãos tremendo tanto que quase deixei tudo cair. A primeira coisa que vi foi dinheiro. Muito dinheiro. Maços e maços de notas de 50 e 100 reais, organizados com elástico, empilhados com capricho. Eu não sou boa com estimativas, mas devia ter uns 30 mil reais ali, talvez mais. Dinheiro vivo, escondido no meu quintal, no galpão do meu falecido marido. Mas não era o dinheiro que me deixou sem ar. Era o que estava embaixo dele. Documentos. Um monte de documentos impressos, alguns com carimbos, outros com assinaturas que eu não reconhecia. Eu peguei o primeiro da pilha. Era um contrato de locação. Contrato de aluguel temporário, quarto mobiliado, dizia no topo. O endereço era o meu. O locador era a Amanda, com o CPF dela. O valor era R$ 400 por noite. R$ 400. Por um quarto na minha casa. Eu virei a página e tinha outro contrato. Depois outro. 12 contratos no total. Todos dos últimos 2 meses. Todos assinados pela Amanda. Todos usando o meu endereço. O endereço da casa que eu e o Cláudio suamos para pagar. Mas o pior estava mais embaixo. Um formulário médico. Avaliação de capacidade mental para pessoas idosas. Estava escrito no cabeçalho. E o meu nome estava lá. Vilma Cardoso dos Santos. Data de nascimento correta. CPF correto. Só que eu nunca tinha visto aquele papel na minha vida. Tinha um monte de perguntas marcadas com X. Apresenta desorientação temporal frequente? Sim. Esquece eventos recentes com regularidade? Sim. Demonstra dificuldade para tomar decisões financeiras? Sim. Necessita supervisão constante para atividades diárias? Sim. Todas marcadas como sim. Todas mentiras. No final, tinha uma assinatura ilegível e um carimbo. Dr. Alessandro Ferreira, CRM 45892-SP. Eu nunca tinha ouvido falar desse médico na minha vida. Respirar estava ficando difícil. Eu coloquei a mão no peito, tentando acalmar o coração que parecia querer sair pela boca, e peguei o próximo documento. Era um orçamento. Clínica de Repouso Recanto Esperança. Plano de internação integral, dizia no topo. E tinha valores. R$ 15 mil de taxa de entrada. 4.500 por mês. Duração estimada.
indeterminada. No campo de observações, alguém tinha escrito à caneta: paciente com quadro de demência progressiva necessita monitoramento 24 horas. Família solicita acomodação individual, com restrição de visitas externas. Restrição de visitas externas. Eles iam me trancar num asilo e nem deixar ninguém me ver. Eu senti o chão rodar. Senti o galpão inteiro girar ao meu redor como se eu estivesse bêbada. Minhas mãos estavam geladas, mas minha testa estava suando. Tinha mais um papel. Uma folha comum, dobrada ao meio. Eu abri e reconheci a letra. Era da Amanda. Eram anotações dela, escritas à mão, pontos numerados como uma lista de supermercado, só que em vez de leite e ovos, tinha o passo a passo de como me destruir. 1. Agendar avaliação com Dr. Alessandro. Confirmar diagnóstico de incapacidade mental, já feito. 2. Obter procuração plena. Aguardar momento adequado, administrar sedativo leve se necessário para a assinatura. 3. Transferir casa para nome de Roberto via procuração. 4. Internar Vilma no Recanto Esperança, usar diagnóstico como justificativa legal. 5. Vender propriedade após 6 meses de internação, valor estimado 850 mil. 6. Liquidar dívida, 100 mil e dividir restante. Sedativo leve se necessário para assinatura. Eles iam me drogar. Iam me fazer assinar papéis enquanto eu estava dopada, sem saber o que estava fazendo. E depois iam me jogar num asilo, me trancar como se eu fosse louca, como se eu fosse um estorvo, e iam vender a minha casa. A casa onde eu criei meu filho. A casa onde o Cláudio morreu. A casa que era tudo o que me restava dele. Eu fiquei ali, ajoelhada no chão daquele galpão escuro, segurando aqueles papéis com as 2 mãos, e pela primeira vez em meses, desde o funeral do Cláudio, eu chorei de verdade. Não foi um choro manso, desses que você consegue controlar. Foi um soluço violento, que saía do fundo do peito, que fazia meu corpo inteiro tremer. Eu chorei pela ingenuidade. Chorei pela traição. Chorei porque o menino que eu tinha embalado nos braços, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ser gente, estava conspirando para me apagar da minha própria vida. E vocês? Como reagiriam se descobrissem que seu próprio filho planejou isso contra vocês? Se vissem a letra dele envolvida num esquema desses? Mas eu não podia ficar ali chorando. Não podia me dar ao luxo de desabar. Não agora. Eu limpei o rosto com as costas da mão, peguei o celular e comecei a fotografar. Cada documento, cada anotação, cada detalhe daquela caixa maldita. Minhas mãos ainda tremiam, mas eu consegui. Fotografei os contratos de aluguel, o formulário falso de avaliação médica, o orçamento da clínica e principalmente aquela lista, aquelas instruções escritas pela própria Amanda com a letra caprichada dela, como se estivesse planejando uma festa de aniversário e não um sequestro. Quando terminei, coloquei tudo de volta exatamente como estava, fechei a caixa, cobri com a lona e saí do galpão. Tranquei a porta, voltei pelo quintal, pulei o muro de volta para a casa do seu Moisés, e foi só quando entrei pela porta dos fundos e vi ele me esperando na cozinha, com aquela cara de preocupação, que minhas pernas cederam. Eu desabei na cadeira e ele veio correndo, me segurando pelos ombros. Vilma, o que aconteceu? Você está pálida. Eu só consegui entregar o celular para ele. Vê as fotos, eu sussurrei, porque minha voz não saía mais alta do que isso. Ele pegou o celular, desbloqueou e começou a passar pelas fotos. Eu vi o rosto dele mudar conforme ele ia lendo. Vi a boca dele se abrir levemente. Vi os olhos dele se arregalarem e quando ele chegou na foto da lista manuscrita da Amanda, ele soltou um palavrão baixinho, coisa que eu nunca tinha ouvido sair da boca dele. Meu Deus do céu, Vilma. Isso é tentativa de sequestro. Isso é estelionato. Isso é... Meu filho, eu completei. E minha voz quebrou de novo. Isso é meu filho querendo me apagar. Seu Moisés colocou o celular na mesa e pegou as minhas mãos nas dele. Elas eram grandes, calejadas, quentes. Mãos de quem trabalhou a vida inteira. Mãos de quem sabia o que era sobreviver. Você não vai deixar isso acontecer, ele disse firme. A gente não vai deixar. A gente. Ele disse a gente. Como se a batalha fosse dele também.
como se ele estivesse junto comigo naquela guerra. E naquele momento, naquela cozinha simples, com o cheiro de café velho ainda no ar, eu percebi que eu não estava sozinha, que tinha gente que se importava comigo de verdade, sem interesse, sem segundas intenções. E isso me deu uma força que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Às 7 da manhã, eu liguei para a Helena. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz de quem já estava acordada e tomando café. Vilma, bom dia. Conseguiu alguma coisa? Consegui tudo, eu disse, e mandei as fotos para ela pelo WhatsApp. Eu ouvi o silêncio do outro lado da linha enquanto ela abria as imagens, e depois ouvi a respiração dela mudar, ficar mais rápida, mais pesada. Vilma, isso aqui é ouro. Isso é prova suficiente para acabar com eles. O que eu faço agora? Primeiro, você não volta para aquela casa sem um plano. Segundo, a gente precisa agir rápido, antes que eles executem esse plano. Pela data no orçamento da clínica, eles estão planejando fazer isso em breve. Muito breve. Você disse que sua viagem acaba quando? Amanhã, sexta-feira. Perfeito. Então hoje nós nos preparamos. Eu vou até você. A gente precisa montar uma estratégia. E Vilma? A voz dela ficou mais baixa, mais séria. Você vai ter que ser forte, porque quando a gente jogar essa bomba, não vai ter volta. Você entende? Eu entendi. Ela estava me perguntando se eu estava pronta para acabar de vez com qualquer chance de reconciliação com meu filho. Se eu estava pronta para transformar aquilo numa guerra aberta, com advogados, polícia, consequências legais. Eu olhei para a janela, para a minha casa lá do outro lado do muro, e pensei no Cláudio. Pensei em quanto tempo a gente levou para pagar aquela casa. Pensei em quantos sacrifícios a gente fez. E pensei que ele nunca, nunca perdoaria se eu deixasse aquilo passar. Estou pronta, eu disse. Helena chegou ao meio-dia, com uma pasta cheia de documentos e um gravador digital minúsculo. A gente sentou na mesa da cozinha do seu Moisés e ela explicou o plano. Primeiro, vamos bloquear qualquer possibilidade de eles conseguirem aquela procuração. Já revogamos todas as antigas, mas vamos criar um documento formal, registrado em cartório, declarando que você está em pleno uso de suas faculdades mentais e que qualquer documento assinado sob coerção ou sedação deve ser considerado inválido. Segundo, vamos preparar uma denúncia formal contra o Dr. Alessandro por falsificação de documento médico. O CRM vai adorar investigar isso. Terceiro, e mais importante, vamos pegar eles em flagrante. Como? Seu Moisés perguntou. Helena sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem estava prestes a dar o cheque-mate. A casa deles é ilegal como estabelecimento de hospedagem. Eles não têm alvará, não pagam impostos, não têm licença nenhuma. E a prefeitura adora multar esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma denúncia anônima para a fiscalização. Eles vão aparecer lá sem avisar e vão pegar a Amanda e o Roberto com a casa cheia de hóspedes. Flagrante. Multa pesada. E quando eles estiverem lidando com isso, Vilma aparece. De surpresa. E a gente confronta eles com tudo. Meu estômago se apertou. Confrontar? Vilma, eles precisam saber que você sabe, que você tem provas, que você não é a velhinha ingênua que eles acham que você é. E eles precisam entender que se tentarem qualquer coisa contra você, eles vão acabar presos. Porque tentativa de estelionato contra idoso é crime federal. E eu vou garantir que eles sejam processados até o limite da lei se derem um passo errado. Eu fiquei calada por um momento. Depois perguntei a coisa que estava me roendo por dentro desde que eu vi aquela lista. E o Roberto? O que vai acontecer com ele? Helena me olhou com uma compaixão que quase me fez chorar de novo. Isso depende de você, Vilma. Legalmente, ele é tão culpado quanto a Amanda. Mas se você não quiser que ele enfrente as consequências mais severas, você tem o poder de decidir isso. Você pode optar por não apresentar queixa criminal contra ele. Mas saiba que isso não significa que ele vai sair ileso. Ele vai perder a casa, vai perder a herança e vai ter que conviver com o que fez para o resto da vida. Ele é meu filho, eu sussurrei. E ele tentou te roubar, te drogar e te trancar num asilo, ela respondeu, sem rodeios. Não confunda amor com aceitação de abuso, Vilma. Você pode amá-lo e ainda assim não permitir que ele destrua você.
E essa foi a frase que mudou tudo dentro de mim. Você pode amá-lo e ainda assim não permitir que ele destrua você. Eu tinha passado a vida inteira achando que ser mãe significava perdoar tudo, aceitar tudo, sacrificar tudo. Mas perdoar não significa deixar alguém te esmagar. Amor não significa ser capacho. E naquele momento, sentada naquela cozinha, com as provas da traição do meu filho armazenadas no meu celular, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vamos em frente com o plano, eu disse. Todo ele. Passamos a tarde inteira ensaiando. Helena me fez repetir o que eu ia dizer quando confrontasse eles. Me fez praticar manter a calma, não gritar, não chorar, não deixar a emoção me dominar. Você precisa ser fria, ela disse. Precisa ser implacável, porque eles vão tentar te manipular. Vão chorar, vão pedir desculpas, vão dizer que foi tudo um mal-entendido. E você não pode ceder. Entendeu? Eu ensaiei. Pratiquei na frente do espelho. Repeti as palavras até elas saírem firmes, sem tremor. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Porque não tem ensaio que prepare uma mãe para olhar para o filho e dizer: eu sei o que você tentou fazer comigo, e eu não vou perdoar. Na quinta-feira de manhã, Helena fez a denúncia anônima para a prefeitura. A fiscalização confirmou que iria no mesmo dia, entre 7 e 9 da noite, horário em que a maioria dos hóspedes ilegais estaria na casa. Eu deveria chegar às 9h30, depois que o fiscal já tivesse feito o flagrante. Seu Moisés insistiu em ir comigo. Eu não vou te deixar enfrentar isso sozinha, ele disse. E eu não tive coragem de recusar. O dia passou devagar, cada minuto parecendo uma hora. Eu fiquei na casa do seu Moisés, olhando pela janela, vendo a movimentação normal da minha rua, tentando não pensar em como seria daqui a algumas horas. Às 7h15, eu vi o carro da prefeitura parar na frente da minha casa. Um homem de uniforme desceu, com uma prancheta na mão, e tocou a campainha. Eu vi a Amanda abrir a porta. Vi o sorriso dela desaparecer quando o fiscal se identificou. Vi ela chamar o Roberto às pressas. E então, pela janela, eu vi o caos. Vi os hóspedes sendo chamados, descendo as escadas, confusos. Vi o fiscal entrando, vistoriando, anotando tudo. Vi a Amanda gesticulando, tentando explicar, e vi o Roberto com as mãos na cabeça, desesperado. Vi o fiscal entregando um papel, provavelmente a multa. E vi ele ir embora 20 minutos depois, deixando meu filho e minha nora no meio da sala, cercados de estranhos pegando suas malas e indo embora. Às 9h30, quando a casa já tinha se esvaziado e só restavam Roberto e Amanda lá dentro, eu saí da casa do seu Moisés. Helena já estava me esperando na calçada, junto com seu Moisés. A gente atravessou a rua juntos e eu coloquei a chave na fechadura da minha porta. Minha porta. Da minha casa. E quando eu abri aquela porta e entrei, vendo a cara de choque absoluto do Roberto e da Amanda ao me verem ali, de pé, viva, consciente e acompanhada de uma advogada, eu soube que a guerra tinha apenas começado e que dessa vez eu ia vencer. A Amanda foi a primeira a reagir. Ela deu 2 passos para trás, colocou a mão na boca e os olhos dela se arregalaram tanto que dava para ver o branco ao redor da íris. O Roberto ficou congelado, simplesmente parado no meio da sala, como uma estátua, com a multa da prefeitura ainda na mão. Nenhum dos dois falou nada por uns 5 segundos que pareceram durar uma eternidade. Foi a Helena quem quebrou o silêncio. Boa noite, Roberto. Amanda. A voz dela era profissional, fria, calculada. Imagino que não estavam esperando visitas. Eu ainda estava parada na entrada, segurando a chave da porta com tanta força que as pontas estavam cravando na palma da minha mão. Seu Moisés estava do meu lado, um passo atrás, como um guarda-costas silencioso. E eu só conseguia olhar para o rosto do meu filho, procurando qualquer sinal de arrependimento, de vergonha, de humanidade. Mas o que eu vi foi pânico puro. Mãe! A voz dele saiu fraca, trêmula. A senhora não estava em Curitiba? Não, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu estava bem aqui, na casa do seu Moisés, vendo tudo.
A Amanda recuperou a compostura rápido demais. Rápido demais para ser natural. Ela forçou um sorriso, daqueles sorrisos que ela sempre dava quando queria me convencer de alguma coisa, e começou a falar com aquela voz docinha que eu tinha aprendido a odiar. Dona Vilma, que susto a senhora nos deu. A gente pode explicar tudo, esse mal-entendido todo? Não é um mal-entendido. Helena a cortou, seca. E vocês não vão explicar nada. Vocês vão ouvir. Eu entrei na sala, passei por eles e sentei na minha poltrona. A poltrona onde eu e o Cláudio assistíamos TV juntos, onde eu lia meus livros, onde eu tricotava. A minha poltrona, na minha sala, na minha casa. E pela primeira vez em meses, eu me senti dona daquele espaço de novo. Helena ficou de pé ao meu lado, com a pasta embaixo do braço. Seu Moisés se posicionou perto da porta, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Roberto e Amanda ficaram no meio da sala, sem saber onde colocar as mãos, onde olhar. Sentem, eu disse. Não foi um pedido, foi uma ordem. Eles sentaram no sofá. Aquele sofá de couro que o Cláudio comprou quando o Roberto fez 18 anos. A Amanda tentou pegar a mão do Roberto, mas ele puxou a mão para longe, quase como um reflexo. Eu vi. Anotei mentalmente. Já estavam se voltando um contra o outro. Vocês sabem por que a prefeitura veio aqui hoje? Eu perguntei com calma. Vocês sabem por que levaram uma multa de 13 mil reais por hospedagem ilegal? A Amanda abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, cortando ela. Não. Você não vai falar agora. Você vai me ouvir. Porque eu passei uma semana inteira ouvindo. Ouvindo vocês tramando contra mim. Vendo vocês transformarem a minha casa num negócio ilegal. E descobrindo coisas que eu nunca imaginei que meu próprio filho seria capaz de fazer. Roberto estava pálido. A cor tinha sumido do rosto dele, deixando aquele tom esverdeado de quem está prestes a vomitar. Mãe, 12 contratos de aluguel, eu continuei, ignorando ele. 12 estranhos dormindo no quarto onde seu pai morreu. 400 reais por noite. Vocês lucraram quase 30 mil reais usando a minha propriedade sem me pedir permissão, sem me pagar nada, enquanto fingiam que estavam aqui para cuidar de mim. A Amanda tentou de novo. A gente precisava do dinheiro, dona Vilma. A gente tem dívidas. 100 mil reais, eu disse, e vi os olhos dela se arregalarem. Eu sei da dívida. Eu sei de tudo, Amanda. Eu sei do Dr. Alessandro. Eu sei da avaliação médica falsa. Eu sei do orçamento da Clínica Recanto Esperança. E eu sei, minha voz ficou mais baixa, mais perigosa, da sua lista. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Dava para ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac, dava para ouvir a respiração acelerada da Amanda, dava para ouvir o Roberto engolindo em seco. Helena abriu a pasta e tirou as fotos que eu tinha tirado no galpão, ampliadas, impressas em papel fotográfico de alta qualidade. Ela colocou as fotos na mesa de centro, uma por uma, como se estivesse jogando cartas num jogo de pôquer. A primeira foto, os contratos de aluguel. A segunda, o formulário de avaliação médica falso. A terceira, o orçamento da clínica. E a última, a pior de todas, a lista manuscrita da Amanda, com aquela letra caprichada, detalhando cada passo do plano para me apagar. Administrar sedativo leve se necessário para a assinatura. Eu li em voz alta, olhando direto para a Amanda. Vocês iam me drogar. Iam fazer eu assinar uma procuração, sem saber o que eu estava fazendo. E depois iam me trancar num asilo, me declarar louca e vender a minha casa. E vocês conseguem imaginar o que é olhar para alguém que você acolheu na sua família, alguém que você chamou de filha, e ver nos olhos dela que ela realmente planejou isso? Que ela realmente ia fazer isso com você? A Amanda não negou. Ela não chorou. Ela não pediu desculpas. Ela olhou para aquelas fotos, olhou para mim e eu vi algo se quebrar dentro dela. Não era remorso, era a percepção de que tinha sido pega, de que o plano tinha falhado, de que tinha acabado. Mas foi o Roberto que desabou. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Um choro feio, desesperado, de quem sabe que fez algo irreparável. Mãe, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Ele repetia isso como um mantra, balançando para frente e para trás no sofá. Eu queria sentir pena.
Queria me levantar, abraçar meu filho, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. E nunca mais ia estar. Você me desculpa? Eu perguntei, e minha voz estava estranhamente calma. Você queria me drogar, me roubar, me trancar como se eu fosse um animal, e você quer que eu te desculpe? Foi ideia dela? Ele gritou de repente, apontando para a Amanda. Foi tudo ideia dela? Ela que planejou, ela que encontrou o médico, ela que escreveu aquela lista. Eu só concordei porque a gente estava desesperado. A gente ia perder tudo. Cala a boca! A Amanda gritou de volta, levantando do sofá. Cala a boca, Roberto! Você estava tão envolvido quanto eu. Você assinou os contratos, você recebeu os hóspedes, você sabia de tudo. Mas eu não queria, ele berrou, levantando também. Eu não queria fazer isso com a minha mãe. Eu te disse que a gente podia arranjar outro jeito, mas você insistiu. Outro jeito como, Roberto? Tomar mais dinheiro emprestado? Fugir dos credores? Vocês estavam prestes a perder o apartamento, seu carro, tudo. E sua mãe estava aqui, sozinha, nessa casa enorme, sentada em cima de quase R$ 1 milhão em propriedade, enquanto a gente passava fome. Eu não estava sentada em cima de nada, eu gritei, e foi a primeira vez que levantei a voz. Todos se viraram para mim, assustados. Essa casa não é uma commodity, não é um investimento, é a minha vida. É onde eu criei você, Roberto. É onde seu pai morreu nos meus braços. E você ia tirar isso de mim. Ia me tirar de mim mesma. Eu me levantei da poltrona e minhas pernas tremiam, mas eu me mantive de pé. Vocês queriam essa casa? Queriam esse dinheiro todo? Então vou te contar uma coisa. Essa casa vale R$ 850 mil. Eu sei porque vocês botaram isso na lista. Mas sabe para quem essa casa vai quando eu morrer? Para ninguém de vocês. Helena tirou outro documento da pasta. Novo Testamento, ela anunciou. Registrado em cartório esta manhã. Todas as propriedades, contas bancárias e bens de Vilma Cardoso dos Santos serão doados para instituições de caridade que protegem idosos de abuso financeiro e familiar. Roberto dos Santos foi formalmente deserdado. Amanda dos Santos nunca esteve incluída como beneficiária. Roberto ficou branco como papel. Mãe, não. E tem mais, Helena continuou. Todas as procurações anteriormente concedidas a Roberto dos Santos foram revogadas e anuladas. Foi criado um documento assinado por 3 médicos independentes atestando que Vilma está em perfeito uso de suas faculdades mentais. Qualquer tentativa de declará-la incompetente será contestada com esse laudo. E quanto ao Dr. Alessandro? Ela sorriu friamente. O CRM já foi informado sobre a falsificação de documentos médicos. Ele está sendo investigado e provavelmente vai perder o registro. A Amanda deixou escapar um ruído que era metade riso, metade soluço histérico. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode... E quanto ao dinheiro que vocês esconderam no galpão, eu disse. Os R$ 30 mil que vocês ganharam transformando a minha casa num bordel? Não era um bordel. A Amanda tentou protestar fracamente. Esse dinheiro vai ser devolvido para mim, como compensação parcial pelo uso indevido da minha propriedade. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para entregar a chave do galpão e o dinheiro. E têm até amanhã às 6 da tarde para saírem desta casa. Você não pode nos expulsar, a Amanda gritou. A gente mora aqui. Helena sorriu. Ela pode e vai. Vocês nunca tiveram um contrato de aluguel, nunca pagaram aluguel e foram pegos operando um negócio ilegal na propriedade dela. Se vocês não saírem voluntariamente, eu vou à delegacia amanhã e registro uma queixa por invasão de propriedade, estelionato e tentativa de fraude contra idoso. E aí, vocês não vão só sair da casa. Vocês vão sair algemados. Eu vi a realidade batendo neles. Vi o Roberto perceber que tinha perdido tudo. A mãe, a herança, a casa, o futuro. Vi a Amanda calcular rapidamente as opções e perceber que não tinha nenhuma. Vi os dois entenderem que a velhinha ingênua que eles achavam que estavam manipulando tinha virado o jogo completamente. Eu vou apresentar queixa criminal contra você, Amanda, eu disse, olhando direto para ela. Vou processar você por falsificação,
tentativa de estelionato e todo crime que a Helena conseguira encontrar na lei. Mas você, Roberto, eu me virei para o meu filho. Você eu vou poupar da prisão. Não porque você merece, mas porque eu prometi para o seu pai, no leito de morte dele, que eu sempre protegeria você, mesmo de você mesmo. Roberto começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro mais baixo, mais quebrado. Mãe, por favor, mas você não vai ter a herança. Você não vai ter essa casa. E você não vai ter o meu perdão. Não agora. Talvez nunca. Minha voz quebrou na última palavra, e eu senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Mas eu não deixei elas caírem. Não na frente deles. Vocês têm até amanhã, Helena repetiu. Às 6 da tarde, eu volto aqui com um oficial de justiça. Se vocês ainda estiverem aqui, as consequências serão muito piores. Não teve mais discussão. Não teve mais gritos. A Amanda subiu as escadas em silêncio, pisando duro, provavelmente para começar a fazer as malas. O Roberto ficou ali, sentado no sofá, curvado para frente com os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos. Eu fiquei olhando para ele, para o topo da cabeça dele, e por um momento, só por um momento, eu vi o menino de 7 anos que caiu da bicicleta e veio correndo chorar no meu colo. Mas aquele menino tinha morrido. No lugar dele estava um homem que tinha tentado me destruir. Por quê? Eu perguntei baixinho. Só me diz por quê, Roberto. Por que você deixou chegar nesse ponto? Ele levantou a cabeça e os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Porque eu sou fraco, ele sussurrou. Porque eu sempre fui fraco, e a Amanda é forte, e quando a gente começou a afundar nas dívidas, ela disse que tinha uma solução, e eu não tive coragem de dizer não. Você não teve coragem de dizer não para ela, eu disse. Mas teve coragem de dizer sim para me drogar, para me roubar, para me trancar. Ele não respondeu. Não tinha resposta. Eu me virei e fui para a cozinha. Precisava de água, precisava de ar, precisava de distância daquela sala, daquele filho, daquela traição. Helena me seguiu, deixando seu Moisés vigiando a sala. Ela colocou a mão no meu ombro enquanto eu bebia a água direto da torneira, com as mãos tremendo tanto que metade respingou na pia. Você foi incrível, ela disse baixinho. Foi forte, foi firme. Ele não esperava isso. Eu não me sinto forte, eu admiti, limpando a boca com as costas da mão. Eu me sinto destruída. Eu sei. Mas você fez a coisa certa. E amanhã, quando eles saírem, você vai poder reconstruir. Vai poder respirar de novo. Será que eu ia mesmo? Será que uma pessoa consegue se reconstruir depois de descobrir que o próprio filho queria apagá-la da existência? Eu não sabia, mas eu ia ter que descobrir. Voltei para a sala. Roberto tinha subido, provavelmente para o quarto. Dava para ouvir vozes discutindo lá em cima, abafadas pelas paredes, mas ainda audíveis. Eles estavam brigando, provavelmente se culpando mutuamente, provavelmente se odiando tanto quanto eu os odiava naquele momento. Eu vou dormir na casa do seu Moisés hoje, eu disse para Helena. Não consigo ficar aqui, não ainda. Quer que eu fique com você? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Não, eu só preciso de silêncio. Ela entendeu. Pegou a pasta, me abraçou rápido e foi embora, prometendo voltar às 5:30 da tarde do dia seguinte para supervisionar a saída deles. Eu e seu Moisés voltamos para a casa dele, atravessando o quintal em silêncio, e quando eu entrei naquela casa que tinha sido meu refúgio durante a semana mais surreal da minha vida, eu finalmente deixei as lágrimas caírem. E chorei tudo o que eu tinha segurado. Chorei pela família que eu pensei que tinha. Chorei pelo filho que eu perdi. Chorei pela casa que foi profanada. E chorei pelo Cláudio, porque ele não estava aqui para me ajudar a carregar esse peso. Mas no fundo mesmo, por baixo de toda a dor e da traição, tinha uma coisa pequena mas resistente começando a crescer. Alívio. Porque amanhã eles iam embora. E a casa ia ser minha de novo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama de hóspedes do seu Moisés, olhando para o teto, ouvindo os sons da madrugada. Carros passando na rua. Cachorros latindo ao longe. E do outro lado do muro, muito de vez em quando, o barulho abafado de coisas sendo arrastadas, portas batendo, vozes discutindo.
Eles estavam fazendo as malas. Estavam desmontando a vida que tinham tentado construir em cima das ruínas da minha. Às 6 da manhã, eu levantei. Não tinha sentido continuar fingindo que ia conseguir dormir. Seu Moisés já estava na cozinha fazendo café e, quando ele me viu, não disse nada. Só serviu uma xícara para mim. Colocou na minha frente com aqueles biscoitos de polvilho e sentou do outro lado da mesa. A gente tomou café em silêncio e, de alguma forma, aquele silêncio disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Você quer que eu vá com você? Ele perguntou quando terminamos. Eu balancei a cabeça. Não. Eu preciso fazer isso sozinha. Mas obrigada. Por tudo. Ele pegou a minha mão por cima da mesa e apertou. Você é mais forte do que pensa, Vilma. Muito mais forte. Às 9 da manhã, eu atravessei o quintal de volta para a minha casa. A porta dos fundos estava destrancada. Entrei devagar, como se estivesse invadindo um território inimigo, e fui até a sala. Tinha caixas empilhadas por toda parte. Malas no corredor. A casa parecia um depósito, caótica e estranha. Subi as escadas, pisando de leve, e parei na porta do quarto que tinha sido meu e do Cláudio. Eles estavam lá dentro, arrumando as últimas coisas. A Amanda nem olhou para mim quando eu apareci. Ela só continuou dobrando roupas e jogando dentro de uma mala grande, com movimentos bruscos, raivosos, mas o Roberto parou. Ele me viu e ficou parado ali, segurando uma camisa nas mãos, e eu vi a vergonha no rosto dele. Vi o peso do que ele tinha feito esmagando ele. Mãe, ele começou. Só quero saber se vocês vão sair no horário, eu disse cortante. Não queria conversa. Não queria explicações. Não queria ouvir mais desculpas. A gente vai, a Amanda respondeu por ele, ainda sem me olhar. Pode ficar tranquila, daqui a pouco você vai ter sua preciosa casa de volta. Tinha tanto veneno naquela frase que eu quase ri. Preciosa casa. Como se eu fosse a vilã por não deixar eles me roubarem. Como se eu fosse a egoísta por querer manter o que era meu. Mas eu não mordi a isca. Só virei as costas e desci. Passei o dia organizando a bagunça que eles tinham deixado. Lavei os lençóis do quarto de hóspedes que tinha sido transformado em quarto de hotel. Joguei fora as coisas que os estranhos tinham esquecido. Um carregador de celular, uma escova de cabelo, uma revista amassada. Limpei cada canto daquele quarto como se pudesse apagar a memória do que tinha acontecido ali. Mas algumas manchas não saem. Não importa o quanto você esfregue. Às 5h30, a Helena chegou, junto com um oficial de justiça, exatamente como tinha prometido. Às 6 em ponto, Roberto e Amanda desceram as escadas pela última vez, carregando as últimas malas. Eles empilharam tudo na frente da casa, onde um carro de aplicativo já estava esperando. Não ia caber tudo numa viagem só. Iam precisar de pelo menos 2. O oficial de justiça conferiu a casa, sala por sala, verificando se eles tinham tirado tudo, se não tinham danificado nada. Quando ele terminou, ele me entregou um documento. Tudo certo, senhora. A propriedade foi desocupada conforme o acordo. Se houver qualquer tentativa de retorno sem sua autorização, a senhora pode chamar a polícia. Roberto estava parado na calçada, olhando para a casa. Para a casa onde ele tinha crescido, onde tinha aprendido a andar de bicicleta no quintal, onde tinha comemorado cada aniversário até sair de casa aos 23 anos. E eu vi nos olhos dele que ele estava percebendo, talvez pela primeira vez, o que ele tinha perdido. Não era só a herança, não era só o dinheiro. Era o lugar no mundo onde ele sempre soube que podia voltar. Era a mãe que sempre o tinha amado incondicionalmente. Era a família. Ele deu um passo na minha direção. Mãe, eu levantei a mão. Não agora, Roberto. Talvez um dia, mas não agora. Ele assentiu com os olhos cheios d'água e entrou no carro. A Amanda já estava lá dentro, olhando pelo vidro com uma expressão dura, fechada. O carro arrancou, levando eles embora, e eu fiquei ali parada na calçada, vendo eles desaparecerem na curva da rua. E então, pela primeira vez em 6 meses, eu entrei na minha casa e fechei a porta sabendo que estava sozinha de verdade. Não tinha mais ninguém nos quartos lá em cima. Não tinha mais sussurros, não tinha mais segredos, não tinha mais ameaças escondidas. Era só eu, as paredes que o Cláudio tinha pintado e o silêncio.
Eu andei pela casa devagar, passando a mão pelas coisas. A mesa da sala de jantar onde a gente comia todo domingo. A estante com as fotos de casamento, de quando o Roberto era criança, de quando a vida era mais simples. O relógio de parede que o Cláudio tinha ganhado do pai dele. Cada objeto era uma memória, e eu precisava fazer as pazes com cada uma delas. Quando cheguei no quarto que tinha sido meu e do Cláudio, o quarto onde ele tinha morrido, o quarto que eles tinham profanado, transformando em quarto de hotel, eu parei na porta. Tinha cheiro de desinfetante, porque eu tinha limpado tudo obsessivamente durante o dia. A cama estava feita com lençóis limpos. As janelas estavam abertas, deixando o ar circular, mas ainda parecia errado. Ainda parecia contaminado. Eu me sentei na cama e olhei ao redor. E foi aí que tomei uma decisão. Eu não ia mais dormir naquele quarto. Não ia conseguir. Todas as noites eu ia lembrar que estranhos tinham dormido ali, que o Roberto e a Amanda tinham planejado minha destruição enquanto dormiam na cama onde o Cláudio tinha morrido. Não. Aquele quarto precisava de um novo propósito. Precisava ser transformado em outra coisa, em algo que fosse meu, que representasse recomeço e não dor. Nas semanas seguintes, foi exatamente isso que eu fiz. Esvaziei o quarto. Doei a cama king size, doei as cômodas, doei tudo. Pintei as paredes de um amarelo suave, cor de esperança. Coloquei uma escrivaninha perto da janela, comprei cavaletes, telas, tintas. Transformei aquele quarto num ateliê. Eu sempre tinha gostado de pintar, mas nunca tinha tempo, nunca tinha espaço. Agora eu tinha os dois. A Helena vinha me visitar toda semana, trazendo notícias. O doutor Alessandro estava sendo investigado pelo CRM e já tinha sido suspenso preventivamente. Eles tinham encontrado outros casos de avaliações falsas, outros idosos que ele tinha ajudado a declarar incompetentes em troca de dinheiro. Ele provavelmente ia perder o registro e responder criminalmente. A Amanda tinha tentado contratar um advogado para se defender das acusações, mas estava difícil porque as provas eram sólidas demais. Os contratos falsos, a lista manuscrita, tudo estava trabalhando contra ela. Quanto ao Roberto, Helena me disse que ele e a Amanda tinham se separado. Ela tinha voltado para a casa dos pais dela, e ele estava morando num apartamento minúsculo, trabalhando em 2 empregos para pagar a dívida e a multa da prefeitura. Ele não tinha tentado entrar em contato comigo, não tinha mandado mensagem, não tinha ligado, nada. E eu não sabia se ficava aliviada ou mais magoada com isso. Seu Moisés se tornou meu melhor amigo. A gente tomava café juntos toda manhã, alternando entre a casa dele e a minha. Ele me ajudou a plantar um jardim novo no quintal, do lado oposto ao galpão, porque eu não conseguia olhar para aquele galpão sem lembrar da caixa de metal e dos documentos. A gente assistia filmes antigos na TV, jogava buraco, falava sobre os velhos tempos com nossos cônjuges falecidos. E aos poucos, a casa foi deixando de ser um campo de batalha e voltou a ser um lar. 3 meses depois da expulsão, numa manhã de sábado, eu estava no ateliê pintando quando a campainha tocou. Era o carteiro, com uma carta registrada. Quando eu vi o nome do remetente, meu coração disparou. Roberto dos Santos. Eu segurei aquela carta nas mãos por quase 1 hora antes de ter coragem de abrir. Quando finalmente rasguei o envelope e tirei as folhas de dentro, eu vi que eram 3 páginas escritas à mão com a letra do Roberto. A mesma letra que eu tinha ensinado ele a fazer quando ele estava na 1ª série. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu não mereço nem que você leia essa carta. Mas eu precisava escrever, porque tem coisas que eu preciso que você saiba, mesmo que você nunca me perdoe. Primeiro, eu e a Amanda nos separamos. Não por causa da situação legal, não porque eu estou com raiva dela por ter me metido nisso, mas porque eu finalmente abri os olhos e vi que tipo de pessoa ela sempre foi e que tipo de pessoa eu me tornei ao lado dela. Ela não tem remorso, mãe. Nenhum. Ela acha que a gente foi azarado por ter sido pego, só isso. E quando eu percebi isso, percebi que eu não podia mais olhar para ela. Segundo, eu sei que fui fraco. Você disse aquilo na sala e você estava certa. Eu sempre fui fraco. Desde criança eu deixava os outros decidirem por mim, me empurrarem,
me manipularem. E quando as dívidas começaram, quando a gente estava desesperado, eu deixei a Amanda me convencer de que havia uma solução fácil. Eu deixei ela me convencer de que você não ia sentir falta da casa, que você ia ficar bem na clínica, que era melhor para todo mundo. E a verdade que me mata todo dia, é que uma parte de mim sabia que era errado, mas eu estava com tanto medo de perder tudo que eu ignorei essa parte. Terceiro, e mais importante, eu sinto muito. Eu sinto muito de um jeito que não tem palavras. Eu traí você, mãe. Traí tudo que você e o pai me ensinaram. Traí a memória dele. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Eu não estou pedindo perdão, porque eu sei que eu não mereço. Eu só queria que você soubesse que eu sei o quanto eu estraguei tudo, e que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor do que eu fui. Eu pago a dívida aos poucos. Trabalho de dia numa loja de construção e à noite faço entregas de aplicativo. Vai levar anos, mas eu vou pagar. E quando eu terminar, eu vou procurar um jeito de compensar você pelo que eu fiz. Eu sei que dinheiro não paga, mas é o que eu posso oferecer. A senhora não precisa responder essa carta. Não precisa fazer nada. Eu só precisava que você soubesse que o seu filho, o filho que você criou, ainda existe em algum lugar aqui dentro. Ele estava enterrado, sufocado pela ganância e pelo desespero, mas ele ainda está aqui, e ele está com vergonha. E ele está arrependido. Eu te amo, mãe. Eu sempre vou te amar. E eu nunca vou parar de sentir falta de você. Roberto. Eu li aquela carta 3 vezes. Na primeira, eu chorei. Na segunda, eu fiquei com raiva, porque palavras bonitas não desfazem ações horríveis. Na terceira, eu só fiquei cansada. Cansada de carregar tanta mágoa, tanta dor, tanta decepção. E vocês sabem o que é mais difícil? É perceber que você pode reconhecer o arrependimento de alguém e ainda assim não conseguir perdoar. Que o amor que você sente por essa pessoa continua lá, mas está misturado com tanta mágoa que você não sabe mais como separar um do outro. Eu guardei a carta numa gaveta do ateliê. Não respondi. Não ainda. Talvez nunca. Mas também não joguei fora. Porque uma parte de mim, a parte que ainda é mãe, quer acreditar que ele realmente mudou. Que ele realmente entendeu. Mesmo que outra parte, a parte que quase foi apagada, nunca consiga confiar nele de novo. 6 meses depois da expulsão, eu estava no quintal regando as flores novas quando seu Moisés apareceu com um bolo que ele tinha tentado fazer. Tinha ficado meio torto, meio queimado nas beiradas, mas ele estava tão orgulhoso que eu não tive coragem de rir. A gente sentou na varanda, comeu aquele bolo horrível com café e conversou sobre amenidades. E de repente, sem avisar, eu percebi que estava feliz. Não completamente, não sem cicatrizes, mas feliz. A casa era minha de novo. A vida era minha de novo. E eu tinha descoberto que era muito mais forte do que jamais imaginei ser. Forte o suficiente para enfrentar a própria família. Forte o suficiente para se defender. Forte o suficiente para reconstruir. Às vezes, à noite, quando estou sozinha no ateliê pintando, eu ainda penso no Roberto. Ainda me pergunto se ele está bem, se está comendo direito, se está dormindo o suficiente. Porque você não deixa de ser mãe só porque seu filho te traiu. O amor não desaparece assim. Mas ele muda. Ele se transforma em algo mais complicado, mais cauteloso, mais dolorido. Mas eu sobrevivi. E não só sobrevivi. Eu venci. Recuperei minha casa, minha autonomia, minha dignidade. E aprendi que perdoar alguém e permitir que essa pessoa te destrua são coisas completamente diferentes. Que você pode amar alguém de longe, com fronteiras, com proteção. E que, às vezes, a maior prova de amor próprio é dizer não, mesmo para quem você mais ama no mundo. A casa está em paz agora. O ateliê está cheio de cores, o jardim está florido, e eu, Vilma Cardoso dos Santos, 64 anos, viúva, mãe ferida mas não quebrada, estou viva, estou inteira, e estou livre. E isso, no final das contas, é tudo o que importa.